Tem a Priscila, o Começou. Guilherme está aí. Começou. Guilherme está aqui? Guilherme está aqui? Ah, aqui na minha tela está. Tá Ele uma tem sala um bigodinho e é um jovem muito bonito. Gente, obrigado. bom, a mãe dele está aqui, a avó dele está aqui, acho que ela vai concordar com você, viu, Heloísa? Ai, vó ama esses netos e ele É é bonito. lindo mesmo, por dentro e por fora. Olha que linda! E ele está sendo adotado por muitas aqui, viu, Heloísa? Olha, O jovem chegou na sala cheio de mãe, você já imagina, né? que bom, que bom. Então vamos lá, gente. Vamos E eu estou na fila, né, Rosane? a Karine é a primeira. Sou a primeira. A Karine é de Juiz de Fora. Então, quando o Olha, Guilherme for passear lá, tem terra que da tomar Isabel café. Salomão. É isso, 100 da anos, Dona 100 Isabel, anos. isso mesmo. 100 anos, Eu amo Heloísa. Isabel, estive lá já esses dias, o mês passado, depois de novo. Ah, sim, a senhora foi na Casa do Caminho. Isso, Não, muito bom lá, né? maravilhoso. Isabel verdade. é especial. Ah, com certeza, é verdade. Então, vamos lá, gente. Peço então que feche os microfones, só a Heloísa fica com o microfone aberto, tá bom? Para a gente começar aqui, que a gente vai pela gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos, mais um encontro, 134º encontro. Olha que coisa Maravilha. boa, nossa, e é uma alegria imensa. A Heloísa já esteve nessa sala, acho que umas 2 ou 3 vezes. E aqui conosco novamente, Heloísa Pires. Ai, que felicidade, que alegria. A minha. Nossa, o coração da gente está assim, ó, batendo forte mesmo. E ela vem falar um tema maravilhoso, mulheres cristãs. Olha, se tem alguma mulher aqui que de repente está meio farol baixo, garanto que ao sair dessa sala vai estar iluminado, porque são tantas energias boas que vão nos envolver, que vão nos amparar, que vão nos fortalecer. Os homens também. Porque nós sabemos, né, Heloísa, que a gente reencarna uma hora mulher, uma hora homem. Então... Eu já digo, eu quero sempre que, o possível ser mulher, que eu me acostumei e adoro. Vou falar onde eu estiver. Gente, não quero renascer homem, eu não sei nem andar, nem falar. Deixe-me voltar mulher, que eu já acostumei. Aí eu vou falar para você assim, justamente você tem que experienciar agora. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Eu vou convidar aqui uma mãe querida de Cachoeira Paulista, a Fátima, companheira nossa aqui do trabalho, está sempre conosco nesses encontros. Fátima, você poderia fazer a prece para a gente, por favor? Com certeza. É uma honra e uma bênção fazer a prece nessa sala. Ai, que linda. Boa noite a todos. Vamos, então, nesse momento, deixar os nossos olhos, deixar o nosso coração bem leve e receber do alto todas as bênçãos que necessitamos e que merecemos, pedindo a Deus, nosso Pai, todo o seu amparo, sua proteção, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que esteja sempre conosco e não desista de nós. Estamos sempre precisando da sua mão amiga, do seu abraço. Pedindo também a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, que sempre esteja pronta para nos oferecer o seu colo de mãe, para podermos repousar todas as nossas mazelas e assim nos fortalecer para as batalhas diárias dessa encarnação tão preciosa, tão importante para o nosso crescimento espiritual. E assim, nós agradecemos todo o amparo do plano espiritual, o amparo da Rosana, do Guilherme, Gustavo, que estão sempre aqui, nos acolhendo, nos ouvindo, e deixando para nós sempre mensagens de amor e de paz. Assim, Senhor, só temos a agradecer por esse momento tão importante, tão suave e tão benéfico a todos nós. Muito obrigada a todos. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Linda prece. Linda mesmo. Nos envolvemos aqui, né? Com tanto carinho, com tanto amor
Obrigada, viu, Fátima? Bom, antes de passar a palavra para a Heloísa, esse encontro aqui acontece há tanto tempo, né? Há mais de 3 anos e meio, que nós estamos no 100º, né, 34º encontro. E começou com quem? Ela não sabe, mas começou com a Heloísa Pires. Eu não sabia. Não, você não sabe disso. Nós fizemos uma reunião, que era tudo muito novidade na época do Covid, tudo era online, e nós fizemos uma reunião com os pais para evangelização, para não parar a evangelização na casa espírita. Então, a gente teria online, toda Caçapava, toda a cidade de Caçapava. E aí nós convidamos a Heloísa Pires para fazer, então, a palestra com os pais. Estávamos nós lá, eu não lembro de todo mundo, mas eu e o Guilherme estávamos lá, Gustavo, e a Heloísa veio. Gustavo acho que estava, né, Gustavo? Estou bem certo? Estava, né? A Heloísa veio fazer a palestra para esses pais. Então, quando terminou a palestra, uma mãe, né, que na época, né, a gente não a conhecia, mandou mensagem no meu particular querendo um atendimento, porque o filho havia desencarnado há 15 dias de Covid. E ela estava num momento bem difícil. E aí, terminou a palestra, eu e o Guilherme fomos atender. E daí nasceu esse projeto aqui, né? E hoje, várias mães de vários lugares do Brasil, e conta com esse atendimento fraterno individual, que é agendado, mas tem o nosso contato, que pode ser falado a qualquer momento, e também conta com esses encontros semanais para dar esse apoio. Cada encontro é um tema, não é? Quando é oportuno, convidamos, como no caso hoje, a Heloísa Pires, para estar conosco, que enriquece demais, demais. Então, é um trabalho que a gente abraçou com muito carinho, e temos recebido muito, mas muito. Então, nossa gratidão, Heloísa Pires, que esteve conosco lá, né? Quantos trabalhos, né, Heloísa? E Graças você vem realizando, a Deus. Peço a Deus trabalho. Vamos trabalhar. Né? E aí ela está aqui hoje, a nosso convite, e sempre pronta, alegre, feliz, e é uma felicidade para nós, tá, Heloísa? Obrigada, querida Rosana, muito obrigada. Então, o microfone é seu, tá? E falando sobre mulheres cristãs. Isso, fala o tempo que eu gosto de disciplina. Disciplina? Bom, a gente ficaria aqui umas 4 horas tranquilamente. Heloísa, 50 minutos a 1 hora, tá ótimo. 50 minutos a 1 hora, tá bom? Tá ótimo. Então é com você, tá bom? Então vamos. Eu vou começar com Jesus, é claro. Jesus, que foi o primeiro indivíduo a compreender as mulheres, a tratá-las com o mesmo amor com que tratava os homens, a colocá-las ao lado dele para ouvir palestras. E a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, é um espírito de luz que também exemplificou a arte de viver, a arte de atender aos desafios de um planeta em desenvolvimento como o planeta Terra. E o querido pai, o José, tem até uma música, Meu Bom José, que ensinou a Jesus a profissão de carpinteiro. Os judeus ensinavam ao filho a própria profissão. E Jesus nos exemplificou a necessidade da lei do trabalho, trabalhando dos 13 aos 30 anos na oficina do seu pai. E exemplificou a humildade. Ele que era luz pura, que poderia ter escolhido servir como um imperador romano ou em alguma posição com poder, não. Ele preferiu se cercar de homens humildes, pescadores, mas foi tão grande a força do seu amor que ele revolucionou a terra, modificou a terra
embora estejamos ainda com grandes necessidades, um número enorme de espíritos, graças ao trabalho de Jesus, já se projeta em planetas melhores, planetas de felicidade. Mas lembra a Gênese, este é o momento no qual espíritos ainda muito necessitados renascerão na última oportunidade de aprenderem no planeta Terra a moral cristã, o que Jesus nos ensinou. Estamos numa curva aparentemente descendente, uma nova Idade Média que prepara o mundo de regeneração, que nos encantará. Eu começarei pelo grande exemplo das mártires cristãs, livro Ruth Almeida. Incrível quantas pessoas nos auxiliaram na compreensão, no desenvolvimento da fé, no entendimento da lição do Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, que prometeu nos enviar o Consolador prometido, e temos em nossas mãos, nos livros que Kardec, que foi enviado por Jesus, o único que teve assessoria constante da equipe do Espírito da Verdade, nos trouxe. É força interior, é alegria de viver, é preocupação com o próximo, é tristeza ainda com os nossos pequenos defeitos, que se transformarão em qualidade. As mártires cristãs foi como disse um padre da igreja daquela época. As mártires cristãs são as sementes que com o sofrimento regaram as sementes de Jesus de Nazaré, permitindo o eclodir de um mundo novo, embora na compreensão daquela ipseidade que meu pai apresenta tão bem como filósofo em seus livros, permite que esse momento de descida, no qual parece que todos os valores se perderam, esteja apenas fazendo crescer em direção às luzes o nosso conhecimento, e a moral cristã ressurgirá mais forte, de mãos dadas com a ciência tradicional. Disse Jesus, um só rebanho, um só pastor. Mas houve perseguições, Jesus partiu, seu corpo desapareceu, talvez tenha sido desmaterializado porque ele tinha poder, ou algum outro processo, mas o importante, as lições ficaram. E com esse acontecimento de tantos não temerem a morte, a perseguição e a dor para mostrarem que Jesus estava certo, houve a modificação do nosso querido planeta, que, como disse Augusto Cury, o psiquiatra ex-materialista, que ele não gostava de Jesus, mas foi conhecê-lo e ficou encantado com Jesus, que ele diz, é o homem mais sábio da terra, é o mais documentado, é o mais amado. E hoje, diz ele, Augusto Cury, nos seus livros lindos, eu agradeço a Jesus o ter compreendido a arte de bem viver. Mártires cristãs, mulheres que deram a vida por amor a Jesus, que não temeram a tortura e a morte. E às vezes alguns espíritas raros, vamos ser generosos, alguns espíritas reclamam tanto de qualquer problema, esquecem o espiritismo. Outros querem criticar André Luiz, alguns querem encontrar erros em Kardec, e um grande número quer tirar o aspecto religioso da doutrina. Mas Deus está no leme. Jesus nos auxilia. Kardec, a querida esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet,
E é Kardec quem diz na Revista Espírita, acho que é de 1868, o Espiritismo é, pois, religião e nos glorificamos disso. O que uniu essas mulheres? Seguir Jesus a qualquer custo. Os que a martirizaram devem estar até hoje procurando formas de apagarem os erros cometidos, mas é claro que no passado todos nós erramos. Então eu peço a todos vocês, se verem alguma parte do meu passado, não me contem, não me interessa, enquanto eu não evoluir bastante, porque eu lembro de Tolstói chorando quando viu seu próprio passado. Ele havia até roubado a mulher do melhor amigo dele. Então é preferível caminhar para o futuro, à luz dos ensinamentos. Durante 300 anos, o Império Romano perseguiu os cristãos. Muitos morreram. Jerônimo, pai da igreja, chegou a declarar: não há dia no qual não se possa atribuir o número de 5.000 mártires, com exceção apenas do dia 1º de janeiro. Tertuliano, outro pai da igreja, seguidor de Jesus, quando fala igreja, ainda não havia sido formada a igreja que surgiu mais tarde, mas respeito à autora. Tertuliano, outro pai da igreja, declarou que o sangue dos mártires seria a semente dos cristãos, e acertou. Graças a esse exemplo de amor, de confiança em Deus, de amor a Jesus, que conseguimos nos interessar pelos ensinamentos do Mestre de Nazaré. Embora a prática ainda hoje seja difícil a maioria de todos nós, o encantamento com os ensinamentos e o desejo de segui-los aumenta a cada dia. A defesa foi a vida íntegra dos cristãos e dos milhares de mártires que não negaram o trabalho de Jesus, ouviram promessas de libertação, de grandes presentes, mas não, eles falaram: confiamos em Jesus e continuamos a segui-los. Nero perseguiu, e depois Marco Aurélio, 161 a 180, foi um dos mais terríveis perseguidores. Que absurdo, que absurdo. Talvez eu nem... Por isso que eu não quero ver meu passado. Se eu descobrir que eu fui um perseguidor, eu vou entrar em depressão. Tenho que evoluir muito para aguentar. E tem uma mártire cristã que me encantou, Blandina, uma pequena e frágil escrava. Gostava de dizer: eu sou cristã. Foi pendurada no madeiro e ficou exposta às feras que se lançavam sobre ela, mas ela ficava orando o tempo todo. Em 177, Marco Aurélio disse que os que renegassem a fé cristã seriam absolvidos de qualquer culpa. Aos que não renegavam, mandaria decapitar. Nossa, e nem assim. E outros ele mandaria às feras. Blandina estava entre os condenados porque ela não renegou a fé cristã, confirmou sua fé. Com o corpo dilacerado, não perdia a fé. Ela tinha 20 anos, permaneceu com os braços em cruz, sem amarras, orava sem se mexer, esperando os grandes animais. Algumas feras se retiravam, como se uma força as dominasse. Blandina, como as feras não a atacaram, foi retirada e levada novamente à prisão para voltar no último dia na luta dos gladiadores. Torturada, não negou sua fé.
Finalmente, um touro lançou para cima e ela se libertou e foi recebida, palavras minhas, com muito amor, muita alegria no mundo espiritual. Grande mulher num corpo frágil de uma escrava. Os mártires começaram como motivação na divulgação dos ensinos de Jesus. Como nós nos perguntávamos, eles têm tanta coragem. Vamos ler o que esse moço escreveu? Onde ele está agora, se o seu corpo sumiu? Mas aí então se lembravam da ressurreição. Jesus, 3 dias depois, sem ferimentos, em toda a sua luz, em toda a sua alegria. A perseguição sob Sétimo Severo foi de 193 a 211. Ele criou uma adoração ao sol para ver se seria mais poderoso que Jesus, mas não conseguiu. Judeus e cristãos se opuseram a esta adoração ao sol. Aumentou então a perseguição contra judeus e cristãs e mulheres. Em geral, as mulheres ficaram à parte no processo judaico. A mulher adúltera só deveria ser apedrejada porque o adultério era condenado. Mas elas nem pequenos erros, impossibilidade de entrar nos lugares melhores do templo era uma constante, não para Jesus. 2 mulheres estavam entre os convertidos. Perpétua, nobre romana, com um filho recém-nascido, e a escrava Felicidade, que estava grávida. O nome Felicidade ela conseguiu depois sentir na pele, quando foi feliz no mundo espiritual. Perpétua amamentava o filho na prisão. Felicidade teve sua filha na prisão. Por que foram presas? Porque acreditavam em Jesus, porque praticavam o cristianismo, porque faziam a prece linda que Jesus ensinara, porque não se curvavam aos deuses pagãos. Hoje, mesmo entre nós espíritas, existe aqueles que reverenciam os deuses pagãos, hoje são materialistas, como os faraós, apegados apenas aos bens da terra, esquecidos que além da terra o dinheiro não vale. Todo o poder fica na terra, só o poder espiritual, a arte de amar ao próximo como a nós mesmos é que nos acompanha. Felicidade teve sua filha na prisão e entregou a filhinha, como faziam as cristãs, podiam fazer isso, a uma irmã de fé. E ela dizia: Cristo sofrerá por mim quando for atacada pelas feras. Eu não sentirei dor. Meu Deus, que confiança linda! Os mártires, alguns imóveis, receberam a morte pela espada. Quando as feras não queriam atacá-los, era a espada que resolvia. Mas sabiam, tinham certeza que só morria o corpo físico. Não temiam a morte e eram auxiliados durante a tortura. A escrava Blandina diz que não sentia dor. Uma outra foi colocada em água fervente. E o que a colocara achou que a água estava fria, porque ela não reclamava nem se mexia. Quando pôs a mão, ficou queimado. Era o auxílio espiritual, mas havia sofrimento, o afastar da família. Os mártires, alguns imóveis eram também obrigados a lutar. Eram, em geral, irmãos, vieram juntos, caminhando, mas um devia matar o outro. Muitas vezes se negavam, então aparecia um outro e os matava. Perpétua tinha sonhos e visões, era médium. Deixou um lindo diário, deixa uma mensagem: eu sou cristã. Não quis que houvesse dúvida quanto ao seu maravilhoso modo de pensar e de agir.
O pai de Perpétua tentava demovê-la, ia sempre onde ela estava presa e deixavam, porque queriam também demovê-la. Eles eram nobres e, para mim, não era tanto amor, isso é ideia minha, pela filha. Era o medo da família nobre ficar marcada pela o que chamavam de ignorância. Até a última hora, ele pedia que ela se retratasse. Nada conseguiu. Perpétua preferiu o cristianismo. O pai levou o netinho para convencê-la a negar seu amor a Jesus. Nada conseguiu. Pediu que ela sacrificasse pela saúde dos imperadores. Ela respondeu, isso diminuiria a pena. Ela respondeu, não farei sacrifício por eles, de jeito nenhum. O pai causou tanto tumulto que o espancaram, apesar da nobreza, mas continuou firme. E o juiz o condenou às feras, condenou os cristãos às feras. A escrava Felicidade teve o filho prematuramente. Sua filha foi adotada e ela morreu tranquila, confirmando seu amor a Jesus. Ou seja, a morte não existe. Ela se transportou do corpo físico para a libertação no plano espiritual, recebida com amor, com luzes, como nós todos, se não fizermos nada errado, se não prejudicarmos, se não ficarmos escravos do dinheiro, do qualquer bom material, seremos recebidos no plano espiritual com muita alegria por nossos parentes e amigos. Os mártires, no dia fatal, queriam obrigar a usar roupas usadas pelos pagãos nas cerimônias pagãs. Reagiram, não aceitaram, eram indivíduos muito fortes. E o tribunal, então, permitiu que usassem suas roupas. No final do século III, o império foi administrado por Diocleciano e Maximiano no Ocidente, e sob cada um deles um imperador que devia obedecê-los e tinha o título de César. Galério sob Diocleciano e Constâncio sob Maximiano. Perseguiam, prendiam, matavam. Foi a mais cruel perseguição contra a igreja primitiva e não conseguiu, senão que aumentasse a cada perseguição pela influência das sementes luminosas. No seu leito de morte, ou pouco antes, os tiranos criam um édito de tolerância, pedindo por eles mesmos. Ordenamos a volta dos cristãos, mas nós, em nossa clemência, queremos perdoar a todos. Não ofendendo a ordem pública, podem reconstruir seus templos. Em contrapartida, nossa indulgência, os cristãos devem se comprometer a orar a seu Deus para a nossa cura. Pediram que os cristãos os curassem, já começavam a se transformar em benefício do bem geral, do seu bem em particular, de modo que o Estado seja preservado do perigo e eles vivam a salvo no seu lar. Por que não fizeram isso logo no início? Mas talvez então não houvesse uma propagação tão grande dos ensinamentos maravilhosos do Mestre de Nazaré. E há um casal que caminhou junto, se tornou cristão junto e passou para o plano de luzes, de paz, de alegria juntos, de mãos dadas. Recém-casada, e ele também, foram crucificados. Ela dizia que ninguém me defenda, eu tenho um defensor, Deus, em quem confio. Mauro e seu esposo Timóteo foram martirizados durante a perseguição sobre o imperador Diocleciano. Timóteo era da região de Tebaíba, no Egito.
filho de um sacerdote, tornou-se um lutador de igreja, copista de livros sagrados. Foi denunciado por possuir obras cristãs que o imperador ordenara que fossem queimadas, e não as queimou. Até a última hora trouxeram sua esposinha, e ela disse, não queime. E as obras continuaram escondidas e intactas. E ele nos deixou um exemplo que nos acompanhará para sempre, nas horas de reclamação, nas horas de cansaço. Lembremos desses vultos generosos que, por nós, entenderam a grandeza de Jesus e o acompanharam até o último instante. E aí as mártires cristãs vão desaparecendo. Ainda aparece Joana d'Arc na Idade Média, mas foi entregue à Inglaterra, graças a Deus, não por sua mediunidade, ela foi entregue porque os bancos ingleses tinham muito dinheiro dos franceses. Então, eles praticamente venderam essa grande moça, Joana d'Arc, que era pequena fisicamente, miúda, médium, mas linda, dava cada resposta auxiliada pelo plano espiritual aos juízes, quando lhe perguntaram, e os seus santos aparecem vestidos? Ela disse, e você acha que Deus não tem com que vesti-los? Maria Montessori, católica, tirou crianças do hospício para educá-las, criou um método especial. Na época, crianças especiais com problemas na fala, no andar, iam para o hospício. Maria Montessori foi a primeira voz a se levantar com força para que respeitassem as crianças e provou, colocando quase todas as suas crianças nos primeiros lugares do exame das escolas italianas. Que Jesus abençoe. E até hoje usamos os seus brinquedos, entre aspas, que ela fez para as crianças com dificuldade aprenderem facilmente. Amélie Gabrielle Boudet, para mim, era uma sacerdotisa druida. Kardec, o querido Leon Hippolyte Denisard Rivail, ele aceitou o nome de Kardec quando descobriu uma encarnação anterior que já foi linda. Ele não tinha medo de saber o passado, porque o passado dele era impoluto, pelo menos quando ele pôde conhecer. E ele trouxe aquela fé, porque ele diz, druidismo e espiritismo é a mesma verdade. Explica na Revista Espírita. Consideram a mediunidade, sabem que a morte não existe, recebem os espíritos, enfim, como diz Kardec, é a mesma verdade. E no tempo e no espaço, a verdade continuou através de vários mestres, às vezes em ideias indefinidas. Ela veio atravessando os séculos, mas muitos de nós não a compreenderam. E ainda hoje, muita coisa belíssima escapa da nossa competência. Quando Kardec quis chegar à compreensão maior de Deus, a equipe do Espírito da Verdade, que nunca o abandonou, falou, não mergulheis num labirinto do qual não podereis sair. Ou seja, e disse ainda, a equipe do Espírito da Verdade, falta a vocês um sentido, eu diria, falta a vocês um pouco de inteligência, mas não seria delicado, e eles eram delicados. E continuamos a ver o crescimento das senhoras cristãs. Amélie Gabrielle Boudet, na atualidade, Alice Araújo, uma senhora que cuidou de um orfanato, ela tinha um problema na coluna vertebral
vertebral terrível. Ela usava um aparelho especial, caminhava com dificuldade, mas criou e cuidou daquele orfanato de crianças, sendo uma luz que brilhou também para nós. Meu pai nos levava a passar as férias, ele ajudava a dona Alice Araújo, no meio daquelas cristãs, para nós aprendermos que somos todos iguais e todos alunos no querido planeta Terra. Não há nobreza, só a espiritual. Não importa o saldo bancário, não importa a posição de poder, importa a capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Benedita Fernandes, essa é atualíssima, morava em Araçatuba. Ela vivia jogada nas ruas desde pequenininha, porque parecia louca. O que fazia com que Benedita Fernandes fosse assim? Um carcereiro, vendo que os moleques atiravam pedras, a recolheu numa cela vazia. E um senhor começou a dar passes em Benedita Fernandes. E, de repente, aquele espírito que ela traíra por culpa de erros do passado é afastado. E então surge uma grande administradora. Benedita Fernandes brilha em Araçatuba, cria uma verdadeira cidadezinha espírita. Fala com as senhoras que gostavam do Evangelho e, auxiliadas por outras pessoas, constrói um hospício que a cidade não tinha, uma escola para as crianças, um centro espírita, uma casa de atendimento. Toma banho, se arruma, fala corretamente, faz palestra. Era o complexo de culpa daquela linda senhora que fizera com que ela sofresse tanto e caminhasse com tanta dificuldade na querida Araçatuba. A partir daí ela foi num crescendo. Leopoldo Machado, grande palestrante, adorava Benedita Fernandes, ia sempre falar no centro dela. E um dia ele e a esposa chegaram, eles deram um broche para ela, com o retrato dos dois. E nesse dia ela pediu: vocês ficam conversando comigo até mais tarde? Eu estou com tantas saudades. E eles ficaram até de madrugada e foram embora. Benedita Fernandes desencarnou naquela madrugada, foi para a pátria espiritual, onde chegou uma grande administradora brilhando intensamente. Dorina Noil, esta não sei se era espírita, mas foi minha professora num curso de especialização para lidar com deficientes visuais. Ela me encantava pela serenidade, não via um vulto, perdera a visão aos 16 anos, nunca reclamou e ficou preocupada e criou um instituto para atender aos que possuíam dificuldades visuais. Mulher incrível, muito linda. Meruli Stigl, esta era grega, vieram o pai, a mãe, ela e parece que um irmão morar no Brasil, em São Paulo. Merula, na Grécia, fora desenganada por causa daquela doença Fawlty, uma doença que o sangue fica feito faca e causa dores terríveis. O médico disse aos pais: ela vai desencarnar com 5 anos. Eles falaram: de forma alguma ela vai viver muito. Merula viveu até os 55 anos. Espírita, praticante, casou com Deninho, que era filho de uma família espírita que cuidava aqui de uma casa espírita, e teve 2 filhos e adotou mais um. Nunca reclamou. Sorridente, alegre. Eu ia na instituição que ela fundou, era um instituto, na verdade. Eu ia, ela pedia palestras e pedia para falar sobre espiritismo. Os médicos a respeitavam, todas respeitavam. Nos últimos anos, ela ficava no hospital, tomando transfusão de sangue, porque estava ficando fraca, a transfusão fortificava. Nunca reclamou.
sempre linda, sorridente e lembrando o Evangelho de Jesus de Nazaré. Um exemplo maravilhoso de mulher. Marlene Nobre, a médica Marlene Nobre, fazia palestras lindas, continua fazendo no mundo espiritual. Uma amiga querida, uma irmã querida, muitos a achavam meio posuda. É o jeito de ser, devia ser timidez. Mas quantas pessoas Marlene Nobre auxiliou. Era casada com Freitas Nobre, que tinha um cargo, não sei se era de vereador, depois deputado, não lembro, mas ela e Freitas brilharam no auxílio aos mais necessitados. Júlia Nezu, a japonesinha querida que trabalha a vida inteira na USE, que auxilia a todos, que nunca reclamou de nada, que tem filhos e que vai até o Japão para pregar espiritismo. Tem lá centros no Japão que esperam sempre o ano inteiro a querida Júlia Nezu. A médica Maria Júlia, que criou a AME, hoje é AME São Paulo, era a MESP, uma firma que chamava MESP pediu para mudar o nome, ela mudou. Ela desencarnou há pouco tempo. O marido me avisou que ela havia desencarnado. Querido casal, eles recebiam médicos, não médicos, numa sala para falar sobre espiritismo, e muitos que iam por curiosidade se tornaram espírita. Dr. Brolio já estava naquele tempo fazendo palestra, Dr. Rothberg, o Ney Pietro Pérez, marido da Maria Júlia, e hoje o filho deles trabalha na doutrina espírita. Maria Júlia desencarnou, Ney está firme e forte. Eu ouvi há alguns meses atrás, numa casa espírita, que deu até uma sala especial ao nome, em homenagem a Ney Pietro Pérez. Eu fiquei tão feliz que eu fiz como fazia com meu pai. Dei beijos na testa do Ney. Quando eu acordei, eu fiquei sem jeito, acho que eu fiquei até vermelha, mas não me arrependo. Amo muito esse casal maravilhoso que abriu as portas, que não se preocupou com o nome de cientistas que quiseram divulgar a doutrina espírita de todas as formas possíveis. E hoje, depois de ver o trabalho de tantas pessoas, como podemos não ficar felizes de sermos espíritas? De sabermos que a morte não existe, de sabermos que estamos num planeta lindo em desenvolvimento e que estamos contribuindo para o desenvolvimento desse planeta, de sabendo a força do pensamento antes que a ciência confirmasse, de sabendo a força do pensamento, procurarmos sempre pensar luzes, pensamentos positivos, pensamentos de aceitação e de sabermos que não perdemos ninguém. Aos 83 anos, posso dizer feliz, nunca perdi ninguém da minha família, porque ninguém perde alguém. Os que partem continuam mais vivos do que nós mesmos. Não perdi minha mãe, não perdi meu pai, estão em dimensões diferentes. Não perdi meu tio, não perdi alguém e não perderei, bem como meus filhos não perderão, porque simplesmente a morte não existe. A morte, que chamamos de morte, é apenas uma passagem deste mundo onde estamos para o mundo de luzes da espiritualidade, ou o mundo meio umbralino. Eu li há tempos aquela lição de Fonte Viva, onde estão os que te acompanharam? E estão no vale, não conseguiram subir. Então eu brincava com os meus filhos, eu falava, não, eu só não evoluo mais porque eu quero ficar junto de vocês.
não evoluo, porque ainda não tenho condições, mas que é gostoso ficar a família reunida. E é tão forte esta ideia que Jean-Paul Sartre, o filósofo materialista, achando que éramos paixões inúteis, morreu, acabou, foi ficar... Bom, primeiro, já jovem, ele sentia náusea, angústia, e escreveu livros sobre a náusea que ele sentia. Depois ele achava que antes de nos projetarmos na existência, estávamos numa água lodosa, mal cheirosa, fechadas como um ovo. E quando nos projetávamos, éramos paixões inúteis. E viemos para transcender, superar a animalidade. Ele não explicava que animalidade era essa. Vê que ele tinha até ideia, transcendência, mas não conseguíamos transcender. E então morríamos, éramos paixões inúteis, e no fim da vida ele imaginava uma grande lagosta o perseguindo. O pai achava que a mente dele criara para se animar, para não ficar tão triste pensando que ia virar pó. Tudo se destruía. E a companheira dele, Simone de Beauvoir, falava: que triste morrer, paixão inútil, nem música, nem poesia que adoramos, nem família, destruição total. E o Consolador prometido, hoje confirmado a cada dia pela ciência, num convite a fazermos o bem, num convite a orarmos, hoje o Consolador prometido concorda com Jesus. Somos luzes. E a parapsicologia, que é a ciência atual que apresenta a mediunidade, ela repete Kardec, sem querer e sabendo, porque fizeram um seminário em homenagem a Kardec em Kirov, na Rússia. Livro Parapsicologia e suas perspectivas. Depois mudaram o título, Parapsicologia Hoje e Amanhã, do meu pai. Parapsicologia, do Dr. Hernani de Andrade. Está aí a verdade, confirmando: a morte não existe. É possível mortos e vivos se relacionarem, conversarem através da força do pensamento. E Heine diz: a mente é extrafísica, e através do pensamento, que também não é físico, age sobre o meio físico, a força do pensamento. E Kardec nos lembra: vamos usar bem nosso pensamento, porque a qualidade de nosso pensamento se afina com ondas de pensamentos que existem na Terra. Pensando mal, atraímos as sombras e nos envolvemos em sombras e entramos em dificuldade. Pensando luzes, atraímos as luzes que também envolvem o querido planeta e nos sentimos bem. E ainda, tudo eles concordam, a mediunidade, a Luísa Heine defende, e ainda apresentam a ideia de que é necessário fazer o bem, e são confirmadas pela ciência atual, que as câmaras Kirlian ligadas a microscópios potentes mostram que fazer o bem sem segunda intenção acende uma luz no nosso cérebro, no cérebro do corpo físico. E quem recebe o bem, diz a ciência atual, se receber com gratidão, também se ilumina. Se receber revoltado, não se ilumina. A parapsicologia confirma ainda o perispírito, que Kardec explicou tão bem. Ela chama de corpo bioplásmico. E tem uma frase que eu amo, ela diz assim: ele aparece na câmara Kirlian quando a pessoa pensa bem, como um céu todo estrelado. Se, pelo contrário, a pessoa pensa mal, desânimo, raiva, revolta, o corpo bioplásmico fica escuro, cercado de sombras, e a pessoa acaba ficando doente. Jesus disse: será
teremos um só rebanho, um só pastor. Esta hora está chegando. Vamos nos esforçar para continuarmos no mundo de regeneração, sem crueldade, sem indiferença, sem tantos crimes, sem tanta loucura, porque na última oportunidade recebida, muitos ainda se converterão ao bem e poderão, nesses trilhões de planetas que se apresentam no nosso universo, caminharem para mundos melhores. E aqueles que estiverem muito mergulhados nas paixões inferiores, na sensualidade exacerbada, no desrespeito ao próximo, renascerão, não por castigo, mas para não se sentirem humilhados, renascerão em planetas primitivos, recomeçando a aprender a arte de bem viver. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor, mas como mostram as sementes primeiras do cristianismo, dificuldades existem num planeta em desenvolvimento como a nossa querida Escola Terra. Mas o querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, nos lembra: problemas são apenas ingredientes de evolução. Se as pessoas se matam para conseguir o maior ordenado, se discutem e guerreiam para ficar com um carro, pegar um carro, como não compreender que tudo isso desaparecerá, será pó, e que só levaremos para o mundo espiritual a compreensão de que somos Deus e somos luzes, e temos que amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Isso exige uma força para nos amarmos, o que exige uma mudança de atitudes e de pensamentos. Jesus, o grande médico das almas, o consolador prometido, cura as nossas feridas que criamos através dos séculos, e temos os exemplos maiores. Jerônimo Mendonça, como uma múmia numa maca, nunca reclamou. Fazia palestras lindas, e quando alguém chegava perto e dizia: ai, Jerônimo, eu sofro tanto, a vida é dura, ele ria e dizia: a vida é dura para quem é mole. Além de Jerônimo, o físico cadeirante Hawke, ele não é espírita, mas ele fala no jardineiro cuidando da terra. Ele deve estar em ligação constante com a espiritualidade que o ajuda. Nunca reclamou. A primeira mulher o abandonou, que ele teve uma doença neurológica semelhante à do Jerônimo, só que Jerônimo conservou a voz para as palestras. Hawke falou através do computador, mas se preocupou, não reclamou do abandono das mulheres, de nada. Seu biógrafo que conta, Hawke passou a vida se preocupando em nos ensinar, principalmente como é o universo, como se professor quisesse tirar nossos olhos do barro da terra para que contemplássemos as estrelas do céu que nos dão esperança, alegria de viver. E tantos outros que nas horas difíceis continuam. Irmã Dulce, Madre Teresa, sempre pensando em auxiliar o próximo. Irmã Dulce, já desencarnada, tinha 2 tumores nos pulmões. Peixinho, aquele orador lindo, encantador, maravilhoso, já desencarnou, né? Da Bahia, trabalhou com Irmã Dulce. Ele dizia: irmã, para, a senhora tem problema no pulmão. Ela: para você, eu durmo sentada, levanto forte, capaz até de varrer todo o hospital. E o hospital era construída do galinheiro, do lugar onde ela vivia como freirinha. Convenceu que ela precisava construir um hospital e acabar com o galinheiro. E ali ela atendia gratuitamente aos pobres. Temos exemplos maravilhosos. Temos que aprender
Tem uma amiga minha que recebeu uma música que diz assim: é preciso ser forte, é preciso ser luz, é preciso saber viver. Se somos fortes, somos alegres, porque, como diz Chico Xavier, tudo passa, só Jesus permanece. Se somos fortes, enfrentamos problemas. Quando éramos maus, éramos corajosos no mal. Agora que estamos melhorando, vamos perder a força? Não. É hora de aumentar nossa força para o bem, para acender luzes na Terra, para acendermos luzes no nosso corpo bioplásmico e mais tarde no nosso perispírito. O convite nunca foi a chorar, a reclamar. O convite foi bem exemplificado por Jesus. O convite foi bem exemplificado pela querida Maria de Nazaré, que exemplificou paciência, resignação, aceitação da vontade de Deus. E depois foi trabalhar, diz a história, como Jesus falou: João fica com Maria, Maria com João. Foi morar com João e passou os últimos anos, que foram até muitos, auxiliando os mais necessitados. Não podemos fazer tanto, mas podemos deixar um exemplo no meio onde vivemos de elegância. Elegância na vida, elegância na morte, elegância com aqueles que não pensam como nós. Oração para melhorar o cérebro e alegria que nos ilumina inteiramente e exemplificando para nossos filhos, netos, vizinhos, o que o Espiritismo faz por cada um de nós. Muito obrigada. Heloísa, obrigada a você. Mas faltou uma mulher aí. Quem? Eu esqueci. Se você me permite. Maria Claro. Virgínia Ferraz Pires. Ai, minha mãe. Ai, você sabe a história dela, né? Que ela adotou um bandinho de... Primeiro adotou as irmãs, que ela era mais velha, e os irmãos. Meu avô ficou viúvo, e meu pai e ela convidaram o viúvo a vir com todos os filhos. E ela sempre aceitou. O meu avô era pai da minha mãe. Um quarto era das mulheres, tia Má, tia Amélia, tia Lu, a Maria, que veio nos ajudar e virou tia, eu, Helena e a Lô. O quarto das mulheres cheio de beliche. O quarto dos homens, meu avô, meu irmão Herculaninho, tio João, tio Chico, tio Antônio. E o quarto do casal, minha mãe e meu pai. Nunca os ouvi brigando, nunca discutiam, conversavam. E meu pai pedia, como pediu a minha mãe a ele no livro Mediunidade, para ele escrever com simplicidade. Ele escreveu tudo de novo. Aí levou para ela, ela falou: ai, querido, está ótimo, está lindo, mas podia assim. Aí falou: não, agora chega, Virgínia, tem que puxar pela inteligência. Olha, e às vezes quem não conhece, outro dia eu recebi uma que dizia que era uma mensagem mediúnica convocando Herculano a ser mais caridoso. Aí eu gentilmente, numa carta muito para não machucar a pessoa, eu disse: olha, adolescente, leia o livro de Jorge Risini, Herculano Apóstolo de Kardec. Ele já fundou em Avaré um clube para atender às necessidades dos mais necessitados. Depois, posto de saúde com médicos que atendiam todos de graça. A preocupação maior do Herculano nesta encarnação foi esclarecer a todos espiritualmente, tornando a vida dos que precisam. Ele trabalhava em 2 empregos, não era rico, mas sempre tinha um dinheirinho para a listinha que ele tinha. Um era gás, outro era uma necessidade, outro era pagar as contas. Foi um casal exemplo, um casal luz, e eu digo, para os mais necessitados espíritos, os melhores educadores. E foi o que eu tive nessa encarnação. Queria repetir a dose, mas seria demais.
É Todo merecimento. mundo na casa era espírita. E meu pai fazia uma vez por mês reuniões, as tertúlias, que não eram espíritas. Tinha música, as crianças, inclusive eu, declamávamos, meu irmão Herculaninho, cada um conforme idade. Toda aquela rua ficou espírita, foi lindo. Aí eu ia na Casa do Caminho, mais tarde, já adulta, e a Assunção de Luca era a filha da Dona Rosa que ia nas tertúlias. Olha, encarnação linda desse casal, e minha mãe ficou nos bastidores. Não podemos esquecer o trabalho de Amélie Gabriele Boudet, que ficava tomando conta da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris quando Kardec viajava. Ela está sendo esquecida, temos que lembrar sempre. Não era secretária de Kardec, como alguns querem dizer, era esposa, caminhavam de mãos dadas. Uma grande culta mulher, deixou livros reconhecidos em educação pela França, teve seus livros publicados, casou só com 30 anos, o que não acontecia na época. Então, temos que lembrar as grandes mulheres do Espiritismo. Amélie Gabriele Boudet e minha mãe, minha querida mãe, que também, às vezes, eu fico parada. Ela com a ferida na perna já fechando, aprontava as comidas, as marmitinhas para os que bebiam muito e falava para eles, por favor, comam para que o álcool não fure seus estômagos. Depois vão diminuindo a bebida, que eu quero que vocês, meus netos, vivam muito. E eles chegavam e gritavam, vó! E ela descia. Aquela escada grande, nunca reclamou. Ficava tão feliz. Olha, filho, hoje não tem carne, hoje é ovo frito. Amanhã vai ter uma carninha. Ai, tem espíritos lindos na nossa terra. Obrigada por você lembrar. Com certeza. Heloísa, e diga uma coisa para nós. Há quanto tempo você começou a fazer palestra? Com quantos anos? Eu A fui sua fazer primeira o curso, palestra, a sua primeira. eu fui fazer o curso da Nancy Puma no Centro Nosso Lar, e eu fiz o curso. Aí, no encerramento, ela pediu para eu fazer uma palestra. Eu fiz. Aí, depois, outro pediu, aí eu comecei. As crianças ainda eram pequenas, eu tinha uns 22 anos. E aí eu estou falando até hoje. Então, gente, com 22 anos e aos 83 anos, está aqui conosco com esse brilho, né? Com essa força, com todo esse conhecimento, com essa memória, coisa mais linda. Só para o espiritismo. Você viu a confusão que eu fiz hoje com a minha agenda? Mas tranquilo, a gente está aqui para isso. É porque eu falei para a Heloísa, hoje você tem live. Dia 31 você vai falar em Caçapava presencial. Dia 1º de setembro você vai falar em Taubaté. Eu não sei parar, falei, não. É uma agenda, viu, embaixo? É uma agenda diferente. Eu vou ter que comprar uma agenda comum. Ah, está aqui, ó. Então, e a Heloísa vai estar aqui, viu, gente? Quem quiser conhecer a Heloísa, se já não conhece pessoalmente, dia 31 em Caçapava, dia 1º de setembro de 2024, em Taubaté. Olha que coisa boa, coisa rica. Ai, que coisa ótima para mim, matar saudades. E Heloísa, Rosana, você... Oi, Guilherme. posso falar uma coisinha? Ah, claro. A Heloísa, ela homenageou tantas mulheres, né? Eu me lembrei que eu conheci uma mulher espírita encantadora que acho que ela esqueceu de falar. Eu conheci pessoalmente, foi no Congresso Estadual de Espiritismo em Franca, em 2012. E, se eu não me engano, é Instituto Educacional Espírita Amélia Rodrigues. Nesses dias, estava o Peixinho, estava o Haroldo, estava o Divaldo, e tinha essa mulher encantadora que eu ouvi falar pela primeira vez. Mas falava com um entusiasmo, uma alegria do Evangelho, que eu fiquei encantado, né? E ela continuou fazendo isso, e dentre aqueles homens lá estava a Heloísa Pires. Não, querido, não mereço.
Agradeço, mas não mereço. Ai, adorei lembrar do peixinho que eu amo tanto. Uma turma linda. Qual outro que você falou? Tava lá o Haroldo, tava o Peixinho, tava o Haroldo. Divaldo. Eu lembro uma voz do Peixinho que ele falou assim, de uma encantadora que os espíritos evoluem, né? Ela era xícara, agora já virou um pires. Ela Isso. falou desse jeito, eu lembro até hoje. Obrigada. Puxa, que lembrança Foi em gostosa. Iluminou. 2012 isso. O tempo 2012. passa, né? E, O Heloísa, tempo então você passa. pode imaginar a nossa alegria de você estar conosco aqui, né, nessa sala. Todo mundo te abraça muito, viu? Ai, obrigada. Eu senti isso. Olha, vocês são anjos na terra. Muito obrigada a todos, Karine, Graça, querida Rosana, querido Guilherme, que memória. Guilherme com aquele bigodinho lindo. E mais 28 pessoas. A todos um grande abraço, meu carinho e minha gratidão eterna. Então, nosso Obrigada. abraço, que Deus te abençoe muito e que nós possamos estar aqui mais vezes, né? E também em contato no presencial, sempre nos falando, que é uma alegria imensa. Toda vez que eu ligo para a Heloísa, que a gente conversa, a gente fica ao telefone, é só risada, gente, porque essa mulher é alegria em pessoa. Você também, Hoje isso ela é bom. só da alegria, coisa Eu boa. acho que todo esse grupo aí é alegre, que eu estou sentindo muita alegria. Então, a Karine Muito levantou a mão obrigada. e o Guilherme levantou a mão. Acho que eles querem falar alguma coisa para você, Heloísa. Fala, Karine. Nossa, eu vou ficar metida, hein? Vocês vão fazer... Heloísa, você é um amor de pessoa, doce, iluminada. Adorei tudo que você falou. Eu fiquei assim pensando em cada pessoa que você falou. Ai, que lindo! Muito Obrigada, obrigada, obrigada. tá? Repito, não mereço, mas agradeço. Merece sim. Você é Não um amor, penso, está no meu coração. tá bom, um amor. Guilherme, Oi, Luísa, eu que agradeço aí a sua palestra maravilhosa. Se vier aqui em Barra Mansa algum dia, me avisa, que eu vou, com Ai, certeza que eu vou assistir. lindo! Obrigada, querido. Obrigada. coisa Obrigado. boa, né? Coisa boa. Então, nosso abraço, Heloísa. Deus te abençoe Ai, sempre. para vocês Viu? também. Nosso amor imenso Obrigada, por você, Rosana. viu? Obrigada a todos. Então, Uma nós boa vamos para noite. uma boa noite. Vamos para a nossa prece? A Opa. alegria da Heloísa é uma prece, né? Já vai nos envolvendo, Eu né, adoro, gente? não, eu adoro prece. O Então, doutor, só falar isso rápido. não O pode. doutor Silva Renato, ele não acreditava em prece. Eu achei no celular, mas aí ele foi desafiado, porque ele caçoava de prece. Ele fez o exame com a quilha e descobriu que ilumina o cérebro, irriga os neurônios, deixa mais inteligente. Ele faz agora 8 preces por semana. Eu, como tenho mais idade que com ele, faço muito mais. Heloísa, não sei se dá para ver, mas está vendo aqui? É uma foto do meu dedo da máquina Killian. Olha! Em 89, quando você começou a falar das cores e tudo mais, olha, é que Olha, ele está num olha vídeo. a radiação, que coisa linda, nunca tinha visto. Eu tinha, o meu filho, que está com 34 anos, ele tinha acabado de nascer, tinha 6 meses. Então foi em 89, né? Acho que é isso mesmo, né, gente? 84 anos. Já pensou que coisa linda para a ciência? Eu fui no médico, né? Ele é homeopata, e aí eu vi a máquina, eu perguntei para ele, e a máquina aqui? Ele falou, você conhece? Falei, nunca vi, mas eu já vi em foto. Ele falou, quer tirar a foto? Era do dedo, do polegar, porque é óbvio, né? Não dá para tirar do corpo inteiro. Hoje eu não sei, naquele tempo as máquinas, né? Estavam aparecendo, né? Agora deve estar bem mais evoluído. Aí tirou do meu dedo. E eu coloquei no quadro, e você comentou agora, e estava justamente aqui. Eu coloquei no quadro, ó, né? Lindo, lindo. Quando você vier, no dia 31, dia 1º, que vai... Ai, gente, eu vou ter a honra de recebê-la na minha casa novamente. Aí eu mostro para você, tá bom? Então, obrigada. Meu Deus, quanta surpresa. Até o peixinho querido foi lembrado.
Vamos então para a nossa prece. Guilherme, você Vamos. pode fazer a prece para a gente, por favor? Vamos lá. Nosso agradecimento a estar aqui com a Heloísa e a todos que participaram e contribuem para essa construção dessa egrégora espiritual que é essa sala, que tem trazido a todos nós uma experiência reconfortante, das experiências várias que são sempre aqui contadas, das instruções que são trazidas por tantos amigos que comparecem nesse trabalho grandioso que é a seara que o Cristo forma em cada um de nós. Esse reinado íntimo em que nós vamos experienciando, e nessa experiência a tristeza já não vai tendo mais lugar. E quando ela assim um dia novamente bater a nossa porta, lembremos que a vida é digna de sermos felizes. Recomeça, recomeça sempre. Que Jesus, que Maria vos ampare a todos, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Sim, seja. Nossa, que lindo. Obrigada, obrigada. Um Nossa. beijo e até a semana que vem, gente. Se Deus Foi um quiser e prazer. permitir. Um prazer. Obrigada, querido. Tchau, Boa um noite. abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite.